Olha, foi hoje, não foi semana passada, não foi no mês passado. Hoje, dia 11 de agosto, o governo dos Estados Unidos publicou um vídeo oficial de pouco mais de 5 minutos, com uma frase que nenhum governo americano dizia em público há mais de 200 anos, dessa forma como eles disseram. E dentro desse vídeo que eles publicaram, no meio da narração, tem uma confissão sobre a captura do Nicolás Maduro, que nós já até falamos aqui no canal. 12 palavras que confirmam exatamente o que eu te mostrei em vídeos anteriores. Quando você ouvir, você vai entender por que eu disse que aquilo não era meme, era só um aviso. Mas o detalhe mais importante não está no vídeo, está no calendário, porque 24 horas antes dessa publicação, aconteceu uma coisa envolvendo a China e o Brasil, que explica o momento exato em que Washington decidiu falar. E quando você junta essas duas datas, gente, o endereço desse recado fica escancarado. Todo mundo pode ver. Então fica comigo até o final do vídeo, porque esse daqui é daqueles vídeos que daqui a um tempo você vai ter que reassistir para pegar essas peças de novo e falar, caramba, olha só. Não é inscrito? Aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Todos os dias temos um vídeo novo. Bom, agora o que aconteceu? Deixa eu te mostrar. A conta oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá? 11 de agosto de 2026, anota essa data. Um vídeo institucional de 5 minutos e meio e uma legenda de 2 linhas. Mas a linha principal estava escrita assim: a dominância americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Isso mesmo, nunca mais será questionada. Olha esse recado. Hemisfério ocidental, isso inclui o México, a Colômbia, a Argentina e o Brasil. O país agora que você está sentadinho assistindo esse vídeo. O recado foi claro, direcionado. Presta atenção quem que narrou esse vídeo. Porque não foi um apresentador contratado, não. Foi o Kevin Marino Cabrera. Ele é o atual embaixador dos Estados Unidos no Panamá, um diplomata em exercício, emprestando a sua voz para a mensagem. Isso, na linguagem de Estado, significa o seguinte: não é opinião de assessor de rede social, é posição oficial, é um recado dado. O vídeo inteiro é uma aula de história contada por Washington sobre Washington. Ele resgata a doutrina de 1823 chamada Doutrina Monroe. E aqui eu preciso abrir um parênteses rápido, porque sem você entender do que se trata, o que realmente é essa doutrina, você não entende o tamanho do que foi publicado hoje e esse recado que foi enviado. Só que antes do parênteses, deixa eu te dizer o que vem depois dele. A parte desse vídeo dos Estados Unidos que fala do Nicolás Maduro, porque é ali que mora uma confissão. Segura essa ponta aqui. Antes, deixa eu só te dar um recado de 30 segundos aqui, porque tem algo que eu preciso compartilhar com você. Já saiu na grande mídia que tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Só que eu descobri que essa é só a ponta do iceberg. Na verdade, são 7 brechas ocultas que pode ter dinheiro seu. Tem gente que nem imaginava ter esse direito e quase perdeu o prazo. Muita gratidão pela forma que fui orientado. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e na sequência já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. Bom, a menos que esteja sobrando dinheiro e você queira deixar para esse governo, precisa ver antes que tirem o seu direito. Para você ver o passo a passo correto, eu deixei um link aqui na descrição aqui embaixo. E também um QR Code aqui na tela para você que está vendo pela TV. Então acessa agora, tá? Bem, 1823, o presidente americano James Monroe declara ao mundo: a Europa não põe mais os pés neste continente. O lema que ficou para a história: a América para os americanos. No papel, era um aviso, contra a recolonização europeia. Na prática, virou outra coisa. Virou a justificativa para tudo que os Estados Unidos fizeram no continente nos 200 anos seguintes. E aqui está o ponto. E quem diz isso não sou eu. É o próprio vídeo do Departamento de Estado americano publicado hoje. Ele lista com orgulho os capítulos dessa história. A atuação em Cuba e Porto Rico em 1899. E olha a descrição que o próprio governo americano usa para aquele período. Abre aspas para eles. A entrada dos Estados Unidos no cenário internacional como potência imperial com domínio sobre o Caribe. Fecha aspas. Olha isso. Potência imperial nas palavras deles. O vídeo segue a construção do Canal do Panamá, a crise dos mísseis em Cuba, a invasão de Nicarágua, guerras, intervenções e quedas de governo, apresentadas não como páginas viradas, mas como um catálogo de serviços prestados ao continente. Durante décadas, a diplomacia americana tratou a doutrina Monroe como uma peça de museu,
Hoje ela saiu do museu, ganhou trilha sonora, narração de embaixador e uma legenda dizendo que o domínio nunca mais será questionado. E aí nós chegamos na parte que fez eu parar aqui essa tarde e falar, cara, eu preciso gravar esse vídeo de hoje sobre esse tema. A parte sobre a Venezuela, que conecta tudo. Em janeiro desse ano, vocês estão careca de saber, os Estados Unidos capturaram o Nicolás Maduro dentro do próprio país dele e levaram ele algemado para Nova York. Foi uma cena épica. Na época, o mundo discutiu. Foi uma operação antidrogas? Foi um caso isolado? Qual é o objetivo real disso tudo? Bom, hoje o Departamento de Estado americano respondeu. No vídeo publicado nesta terça-feira, a captura do Nicolás Maduro, ela é descrita, sabe como? Uma manobra calculada para dar um sinal aos proto-ditadores dos países do hemisfério. Você entendeu, né? Para essas pessoas aí do Foro de São Paulo e tal, o recado foi passado. Um sinal no hemisfério, não sobre a Venezuela. O próprio governo americano está dizendo por escrito em canal oficial. A Operação Maduro foi uma mensagem endereçada aos outros países do continente. E eu acho que eles receberam essa mensagem. Sabe por quê? Tem muitos que estão preocupados, estão com medo realmente de que possa acontecer com eles o mesmo destino que o Maduro teve. E o Lula tá com esse medo. Então agora conecta comigo. Eu te mostrei no último vídeo publicado aí que um congressista lá dos Estados Unidos fez uma montagem, um meme, com a imagem do Lula, né? Ele substituindo ali o Maduro, né? Algemado e com uma garrafa de cachaça na mão. E ele mandou um recado dizendo mais ou menos, ó, é você o próximo. O que te espera? Foi isso que ele disse. Então alguns pensaram, bom, isso só pode ser só uma provocação de um político da Flórida, não representa o governo. Bom, pois hoje o governo confirmou essa gramática. O Maduro é um sinal. Sinal se manda para alguém ler. E o deputado apenas escreveu com todas as letras o nome do destinatário. O Lula. Entendeu? Gente, estamos conectando tudo aqui. Essa é a série O Cerco ao Brasil. Todos os dias temos um vídeo novo conectando tudo o que está acontecendo. Não é inscrito? Aproveita, se inscreve aí. Bom, isso que eu acabei de fazer aqui, gente, é uma análise, deixo claro. A conexão entre as duas peças é uma interpretação minha. Mas as duas peças, elas existem, são públicas. E tem aí 2 dias de distância, mais ou menos. E o vídeo não para na Venezuela, ele amarra tudo numa nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Segundo o documento, a América Latina virou um fronte central de disputa geopolítica global, com previsão de reposicionamento de forças militares e de inteligência no continente. Olha isso, os Estados Unidos vai espalhar suas forças por todos os lugares, inclusive no Brasil. Olha, fronte central. É assim que esse continente é classificado no papel agora para os Estados Unidos. Agora falta responder a pergunta que eu deixei para você lá no começo. Por que hoje? O que aconteceu para Washington escolher exatamente a terça-feira para poder gritar isso ao mundo? A resposta tem 24 horas de idade e passa por Brasília do Lula. Na segunda-feira, dia 10 de agosto. Vem a público na OMC, a Organização Mundial do Comércio, um documento protocolado pela China. Ah, peraí que o recado aí tem uma cópia também, né? É Brasil, cópia para a China. Pequim pede formalmente para entrar nas consultas que o Brasil abriu contra os Estados Unidos por causa do tarifaço. As tarifas que somadas chegam a 37,5% sobre o produto brasileiro. No documento, a China justifica o pedido com uma expressão que você precisa guardar. Abre aspas. Interesse comercial substancial. Fecha aspas. Olha, o interesse comercial substancial, como assim? E no mesmo dia, na segunda-feira, os Estados Unidos aceitaram formalmente o pedido brasileiro de consultas. Ou seja, na segunda, o processo do Brasil contra os Estados Unidos ganhou a adesão da China. A maior rival dos Estados Unidos entrou no hemisfério pela porta brasileira. E são os chineses que têm influenciado muito o Brasil em várias áreas. As pessoas nem imaginam. E é contra eles que os Estados Unidos estão disputando o Brasil. Bem, terça-feira, 11 de agosto, um dia depois, o Departamento de Estado publica: a dominância americana no hemisfério nunca mais será questionada. Olha só. Aí, segunda-feira, a China questiona dentro de um processo brasileiro. Terça, a América responde que questionar acabou. Deu para você entender? Tá tudo conectado. Pergunta e resposta com 24 horas de intervalo. Bom, eu não posso te provar que uma coisa causou a outra. Ninguém consegue
provar isso que esteja fora do governo americano, né? Sem acesso às informações ali de dentro. Mas o que eu posso fazer é colocar as declarações, as datas, lado a lado. E aí você tira a conclusão. Mas tem um detalhe dentro desse documento chinês que quase toda a imprensa deixou passar. Não comentou. E é ele que fecha esse quadro do recado. Volta na frase da China aí, interesse comercial substancial. A justificativa completa de Pequim no documento é que as medidas americanas ferem, olha só, aspas para eles, todas as exportações da China para os Estados Unidos e as condições de concorrência para os produtos originários da China. Fecha aspas. Percebeu aqui? O documento chinês não fala de defender o Brasil. Quem estiver contando isso, tá ó, sabe? Labioso. Fala em exportação chinesa, concorrência chinesa, interesse chinês. A China não entrou no processo para poder proteger o produtor brasileiro. Pelo contrário, entrou para usar o processo brasileiro como veículo dos interesses deles. É isso. Mas eu garanto que a história que estão te contando aí é outra. China defende o Brasil na OMC, não é isso? E os próprios diplomatas brasileiros, eles sabem que esse processo não derruba tarifa nenhuma. A imprensa registrou que, em Brasília, o acionamento da OMC é visto como uma forma de marcar posição, mais ou menos assim, né? Do que como um caminho concreto para poder reverter o tarifaço, que são palavras dos próprios diplomatas. Agora junta essas peças nesse quadro inteiro, porque é aqui que o recado que foi dado ganha um endereço. E o que vem agora é a minha interpretação desses fatos. Acompanha aqui o raciocínio. Qual é o único grande país do hemisfério, nesse momento, em confronto aberto e simultâneo com os Estados Unidos? Tarifa de até 37,5,5%, visto de embaixador revogado, embaixador americano barrado, com o próprio Departamento de Estado dizendo que o Brasil vai empurrar a decisão para depois da eleição, presidente chamando o secretário de Estado americano de inimigo, e agora um processo internacional que virou a porta de entrada da China no continente. Não é o México, não é a Argentina do Milei, que é aliado do Trump, não é a Colômbia, que agora tem um presidente de direita, é o Brasil. O recado é para o Brasil. Quando uma potência publica em canal oficial que a dominância dela no hemisfério nunca mais será questionada, um dia depois de um único país que está questionando abrir a porta para o rival dela, o recado não precisa nem citar nome, né, gente? Pelo amor de Deus, é só linkar aqui as coisas. O endereço ele fica aí no calendário. Só conectar as datas. E tem a camada final, tá? Essa é a exata semana em que as candidaturas à presidência do Brasil estão sendo registradas na Justiça Eleitoral. O prazo ele fecha no sábado. A campanha começa oficialmente agora. O país, que é o endereço do recado, está entrando na eleição que vai decidir de que lado desse tabuleiro ele fica. Com os chineses e os russos ou com os americanos? É isso que o Brasil vai escolher. E a partir dessa escolha, vai ter que colher as consequências. Eu vou terminar só repetindo aqui o que está no documento para você guardar. Um vídeo oficial do governo americano publicado hoje, dizendo que a dominância do hemisfério nunca mais será questionada. A captura do Maduro, descrita nesse mesmo vídeo como uma